Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, e no Teu nome estamos reunidos. Teu nome, o Teu Espírito, a Tua vida é a nossa esperança viva. E somos participantes desta comunhão. Dê graça para que aprendendo Cristo, é este o qual a nossa alma deve se ocupar. Nós devemos estar ocupados com Cristo. Pai, que o nosso coração não se torne uma árvore de má fruto, mas possamos produzir bons frutos, andar na Sua presença, dando um testemunho de fé, dando um testemunho de perdão, amor e misericórdia. Fortalecei-nos para que, experimentando a Tua vida e o Teu poder, possamos alimentar nossas almas da maneira que é a vontade de Deus, alimentarmos as nossas almas do Senhor e assim vivermos dignamente aqui na terra, como filhos de Deus, santos e irrepreensíveis, conforme o desejo do Espírito, que é santo e glorioso. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O livro de Apocalipse é a revelação que Deus deu aos seus servos. Portanto, é uma resposta que Jesus ressuscitado tem para todos os que o servem. E nós, ao termos comunhão com o Espírito de Jesus Cristo, compreendemos que a Sua vontade é que tenhamos toda a nossa vida, a vida cheia do poder, da graça, da presença, da realidade do reino do céu. Vejamos que Jesus ressuscitado escreveu 7 cartas e escreveu às igrejas. Essas cartas é a revelação de Jesus Cristo para nós, para que possamos ser vencedores. A vontade de Deus é que nós sejamos vencedores e não derrotados. As 7 cartas dizem respeito às coisas positivas e negativas que haveriam na igreja em toda a era da igreja, até o dia em que Jesus voltar. E a primeira carta termina dizendo que se nós formos vencedores das coisas negativas da igreja em Éfeso, nós comeremos da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso nos leva a lembrar de Gênesis, pois quando o homem pecou, foi colocado para fora do jardim e o caminho foi fechado, e o homem não poderia mais comer da árvore da vida, que é a vontade de Deus. Comer da árvore da vida é viver por meio da palavra que sai da boca de Deus. Essa é a razão de, na tentação no deserto, Jesus ter dito ao diabo que o homem não viveria mais só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Viver da palavra que sai da boca de Deus é ouvir o que o Espírito diz à igreja. Se nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, nós seremos vencedores. Então alimentaremos a nossa alma da palavra que sai da boca de Deus. E não viveremos mais da ilusão demoníaca, da ilusão satânica, da vida da carne vazia e da preocupação e ansiedade sem sentido que vem de uma vida morta. Alimentar da árvore da vida é ter a vida eterna. Sim, é permanecer para sempre, é ser forte no Espírito, é ter comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro. Este é o eterno propósito de Deus, é que todos nós nos alimentemos da árvore da vida. Portanto, o que devemos vencer
e as coisas que devemos vencer estão nas 7 cartas. Mas a vitória, ela vem de acordo com aquilo que nós ouvimos. E ele diz que se nós ouvirmos o que o Espírito diz, nós podemos vencer. Ser vencedor em qualquer coisa é uma sensação maravilhosa. E ser derrotado em qualquer coisa é uma sensação de desgosto e aborrecimento. Portanto, vamos viver a vida cristã de tal maneira que nós sejamos vencedores. Na primeira carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Jesus falou a respeito de uma coisa negativa e que trouxe todos os problemas que o cristianismo tem hoje. O versículo 5 diz que houve uma queda. Essa queda exige arrependimento. E o que foi a queda? Deixar a prática das primeiras obras. Isto é, deixar de viver pelo Espírito. Vamos lembrar que esta queda é também a queda de Eva, pois ela deixou de viver pelo Espírito de Deus e ela caiu. E assim toda a humanidade caiu porque deixou de viver a palavra que sai da boca de Deus. E nesta queda passou a viver e a comer os seus próprios pensamentos. E se nós comermos os nossos próprios pensamentos e vivermos de acordo com eles, nós estaremos na morte. Seremos ansiosos e preocupados o tempo inteiro. E não teremos a segurança de viver a vida eterna na presença de Deus. Portanto, esse é o segredo, é voltar à prática das primeiras obras. A igreja, as primeiras obras se refere àquilo que a igreja viveu desde o dia de Pentecoste. Desde o dia de Pentecoste, se nós observarmos no livro de Atos, os irmãos e as irmãs viviam daquilo que o Espírito Santo dizia para eles. Isto é viver da palavra que sai da boca de Deus. Isto é ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, ele dirá para mim, para você, dirá para cada um o que se deve fazer e o que se não deve. Se nós fizermos e vivermos de tal maneira, apartados e separados do Espírito, nós viveremos nas trevas. Não saberemos onde estamos, o que estamos comendo, o que estamos fazendo, e nem qual será o nosso destino. Portanto, precisamos de lembrar e perceber que Jesus Cristo está dando uma oportunidade àqueles que creem para que eles possam vencer. O que precisamos vencer é, primeiramente, parar de comer os próprios pensamentos, parar de viver pela árvore da ciência do bem e do mal que se estabeleceu no coração do homem, e voltarmos os nossos pensamentos e meditações para a árvore da vida, que é Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, a primeira coisa que devemos examinar, e isto a igreja em Éfeso fez, vejamos no versículo 2 o que eles também venceram. Conheces tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja em Éfeso venceu os falsos apóstolos, venceu falsos pregadores, venceu falsos crentes. Homens maus significa aqueles que partilham a vida do diabo. E cada um de nós devemos perceber que, em realidade, o homem pecador partilha a vida do diabo. Só existem 2 homens no universo, o velho e o novo. O velho homem é toda pessoa incrédula e que vive com a mente satânica. E o novo homem são todos os que creem em Jesus Cristo e vivem por meio da mente de Cristo, por meio do que o Espírito diz e da palavra que sai da boca de Deus. Portanto, nós devemos pôr à prova tudo o que nós ouvimos. Veja no versículo 2, pôr à prova
um enviado, é algo que ela devia ter posto. Ela não percebeu que aquele espírito, que Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele veio e deu a ela a ideia de comer. E ela não subiu ao seu coração que pudesse ser engano, ou que aquelas coisas fizessem mal a seu espírito, a sua alma e ao seu corpo. O resultado foi uma tragédia. Isso foi transferido para toda a raça humana. A tragédia de um espírito morto, uma mente grande, orgulhosa, muitos pensamentos, muita sabedoria, muita ciência, mas tudo morto. E um corpo que voltaria ao pó da terra. Esta vida que vem se reproduzindo, geração após geração. Mas a vontade de Deus vai prevalecer. E a ordenação de Deus, no princípio, é que nós comêssemos de tudo, menos do que o diabo dissesse. Portanto, a igreja em Éfeso, ela venceu a palavra enganosa, mas ela deixou o primeiro amor. Veja que no versículo 4, Jesus diz que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é o estabelecimento da aliança de nossa alma com Deus. E neste amor, vivermos de acordo com sua palavra, vivermos de acordo com seu pensamento, vivermos de acordo com a sua vida, uma harmonia interior com a natureza de Deus. Há muito, a igreja deixou de ouvir o Espírito. E por deixar de ouvir o Espírito, ouviu apóstolos mentirosos. Deixou de seguir o Espírito. E se for derrotada, e se nós fizermos parte de uma igreja derrotada, nós não teremos como viver por meio da palavra que sai da boca de Deus, porque viveremos da palavra que sai da boca do homem. E esta é o que danifica a alma, é o que danifica o pensamento, é isso que traz todas as coisas negativas em nosso ser interior, porque aquilo que ouvimos, se for de nós mesmos, ou se for de outros, e não for da boca de Deus, isso se tornará a nossa vida. Percebamos cada um de nós e vamos examinar o que é a nossa vida. A nossa vida é aquilo que nós pensamos. E nós pensamos aquilo que absorvemos para a nossa alma. Portanto, vamos orar ao Senhor para que possamos ouvir o que o Espírito diz. O Espírito diz que nós devemos provar tudo que pensamos e tudo que ouvimos, para que possamos ser santificados e purificados e voltar ao paraíso. O que é o paraíso? É a vida no Espírito Santo. Este é o segredo de uma vida cristã abundante, que produz frutos para a vida eterna. É aquele que, ao invés de viver na terra, uma vida terrena, cheia de desobediência, cheia de incerteza, cheia de pecado e de todas as coisas negativas, como inveja, ciúmes e obras da carne, nós vamos viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, viveremos no paraíso, experimentaremos o reino do céu, o reino de Deus, e alimentaremos a nossa alma somente da árvore da vida, somente da palavra que sai da boca de Deus. Isto para a nossa vida diária aqui na terra. Não há outro pão para nós em cada dia. Jesus ensinou-nos a orar para que Ele nos desse o pão nosso a cada dia. E esse pão nosso a cada dia é da árvore da vida. É o fruto que comemos, que é a palavra que sai da boca de Deus.
Esta é a nossa salvação. E esta é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós, por causa da cruz de Cristo, por causa da obra de Jesus, fomos desligados do diabo, desligados da morte, desligados do inferno e de toda má inclinação, de uma vez por todas, para que pudéssemos absorver em nosso coração apenas a palavra de Deus. Isto é fé viva e verdadeira, e que dá um resultado tremendo. Não se engane, não viva comendo os seus pensamentos. Não pense que dará certo. Não pense que terminará em felicidade. Será desengano e decepção. Mas se nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, voltarmos os nossos corações, as nossas mentes para a palavra de Deus, deixarmos de comer aquilo que Ele proibiu, pois o que Deus diz é verdade. A comida pode dar a vida, mas a comida também pode matar. Nós somos daqueles que comemos para a vida eterna. A palavra que sai da boca de Deus, o Espírito Santo nos livre da palavra que sai de nós mesmos sem o Espírito Santo. E que nós possamos compreender que a vida, o descanso, a segurança, o paraíso está aberto para nós. O caminho é Jesus, e nele que passou pela espada, isto é, pela morte, ele que venceu, e nele também nós podemos vencer. Ao vencedor, Deus nos alimentará. Então estaremos satisfeitos. Todos os alimentados por Deus são fortes no espírito e são agradecidos, porque sabem como é a vida fora do paraíso de Deus. Fora do paraíso de Deus, o que temos é suor, dor, pó da terra, serpente. O que temos fora do paraíso de Deus é morte, engano, decepção. Mas a igreja, o corpo de Cristo, tem o paraíso dentro de si mesmo, porque o Espírito Santo veio do céu e habita em cada um de nós. Esta é a árvore da vida, esta é a verdade, e este é o testemunho por meio do Espírito de Jesus Cristo. Amém.